Se você acha que sua casa faz barulhos estranhos à noite, espere até conhecer estas 5 mansões. Casas que não apenas guardam histórias, mas aprisionam as almas que nelas sofreram. Dos corredores sombrios dos Estados Unidos às ruínas amaldiçoadas da Índia, essas construções são marcadas por dor, segredos e gritos que ecoam mesmo sem vozes. Hoje você vai ouvir relatos reais de lugares onde o tempo parou, e o terror nunca foi embora. Mas cuidado, algumas dessas histórias não são apenas lendas, são avisos. Então pegue os seus fones de ouvido e se prepare. História 1. A Maldição da Winchester Mystery House, Estados Unidos. Nos arredores tranquilos de San José, Califórnia, ergue-se uma mansão que atrai curiosos, céticos e corajosos desde o século XIX. Vista de fora, a Winchester Mystery House parece uma obra-prima excêntrica da arquitetura. Mas por dentro, é um labirinto sombrio, uma prisão de espíritos, uma casa que nunca parou de crescer e que talvez nunca tenha sido construída para os vivos. A história começa com Sarah Winchester, herdeira da vasta fortuna da família Winchester. Criadora dos rifles que mudaram o rumo de guerras e ceifaram incontáveis vidas ao redor do mundo. Após perder sua filha aos 6 semanas de vida, e anos depois, seu marido, William Winchester, Sarah mergulhou em uma tristeza profunda, buscando respostas onde a lógica não alcançava. Foi então que ela procurou um médium espiritualista em Boston. A resposta que recebeu mudaria sua vida, e talvez tenha selado seu destino. O médium afirmou que a morte de sua filha e de seu marido era uma maldição provocada pelas milhares de almas que haviam sido mortas pelos rifles Winchester. Espíritos vingativos, perdidos, famintos por justiça, e que a próxima vítima seria ela. Havia, no entanto, uma forma de enganá-los. Ela deveria se mudar para o oeste e construir uma casa. Uma casa que nunca poderia ser finalizada, pois enquanto a construção continuasse, ela se manteria viva. Mas se parasse, os mortos a encontrariam. Sarah seguiu as instruções ao pé da letra. Comprou um terreno na Califórnia e iniciou uma construção que duraria 38 anos, sem projeto definido, sem pausas, sem lógica aparente. A casa original foi reformada e cresceu desordenadamente, como um organismo vivo. 160 cômodos, 10.000 janelas, 2.000 portas, 47 lareiras, escadas que levam ao nada, portas que se abrem para quedas mortais, passagens secretas e corredores circulares. Um verdadeiro labirinto, feito, ao que parece, para confundir os espíritos. Sarah era reclusa. Comunicava-se com os pedreiros por bilhetes e fazia reuniões noturnas sozinha, no que ela chamava de Sala das Sessões Espirituais. Dizem que ali ela conversava com os mortos e recebia instruções sobre como prosseguir a construção. Relatos da época falam de sons estranhos vindos de dentro da casa mesmo quando ninguém mais estava lá. Barulhos de passos, vozes sussurrando atrás das paredes, luzes que se acendiam sozinhas. Trabalhadores juravam ver figuras andando pelos corredores durante a madrugada, sombras que desapareciam ao virar uma esquina. Após a morte de Sarah, em 1922, a casa se tornou um mistério público. Visitantes e pesquisadores passaram a explorar o local, e muitos nunca mais foram os mesmos. Sensações de estar sendo observado, de perder a noção de tempo, e até visões de uma mulher pálida, vestida de preto, com os olhos fixos em um ponto além do mundo dos vivos. Certa vez, um investigador do paranormal ficou preso em um dos corredores da mansão por quase 40 minutos, mesmo com o mapa em mãos. O mais estranho? A câmera que ele carregava captou a voz de uma mulher dizendo, "Não é por aqui", momentos antes dele perceber que estava dando voltas em círculos. Hoje, a Winchester Mystery House é uma atração turística. Mas o que poucas pessoas sabem é que o fluxo de visitantes é constantemente interrompido por problemas técnicos. Guias se demitem após poucos meses, e ainda há quem afirme ter ouvido marteladas,
mesmo que a construção tenha terminado há mais de 100 anos. Talvez, só talvez, Sarah nunca construiu essa casa para se esconder dos mortos. Talvez ela a tenha erguido para aprisioná-los, e ao morrer, tenha deixado as portas entre os mundos escancaradas. Então, se um dia você visitar a Winchester Mystery House, fique atento ao som de passos atrás de você. Pode ser só alguém da visita guiada, ou pode ser alguém que nunca mais conseguiu sair. História 2. Monte Cristo. Homestead, Austrália. No coração da pacata cidade de Junee, em New South Wales, Austrália, há uma mansão isolada que parece ter parado no tempo. Seu nome é Monte Cristo Homestead, e apesar de sua beleza vitoriana, ela carrega uma reputação sombria, a de ser a casa mais mal assombrada do país. Tudo começou em 1885, quando o magnata Christopher Crawley ergueu a propriedade após enriquecer com terras férteis e influência política. Durante anos ele foi admirado por muitos, mas havia rumores de que sua fortuna havia sido construída sobre exploração cruel e segredos enterrados sob o luxo da casa. Após sua morte repentina por uma infecção causada por um ferimento estranho, que nunca cicatrizava, a mansão mudou de energia. Sua esposa, Elizabeth Crawley, mergulhou em um luto profundo e se isolou do mundo. Vestida sempre de preto, passou mais de 2 décadas sem sair de casa. Ela raramente falava com os empregados e usava bíblias para blindar os quartos contra o mal, como ela dizia. Mas o verdadeiro horror veio com o tempo. Um dos criados da propriedade morreu de forma misteriosa, empalado por um arado após cair de uma carroça. Outro foi queimado vivo no estábulo, e o incêndio foi tão repentino que ninguém conseguiu socorrê-lo. Mas a história mais cruel envolvia um menino com deficiência mental, filho de uma empregada. Por anos, ele foi mantido preso em um quartinho escuro no celeiro, acorrentado como um animal. Quando as autoridades o encontraram, anos depois da morte dos Crawley, ele mal conseguia falar e seus olhos pareciam sempre fixos no vazio, como se visse algo que mais ninguém via. Após a morte de Elizabeth, a casa foi abandonada por um tempo, mas os sussurros continuaram. Os moradores da cidade contavam histórias de vultos nas janelas, mesmo com a casa vazia. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam sem eletricidade. Quando a propriedade foi comprada por uma nova família nos anos 60, os relatos se intensificaram. A dona da casa afirmava acordar com mãos invisíveis sobre seu pescoço. Seu filho foi empurrado escada abaixo e jurava ter visto uma mulher de preto no topo da escadaria. Em noites mais silenciosas, ouvia-se choro vindo do antigo quarto da senhora Crawley e um grito, seco, angustiado, que surgia das paredes. Alguns visitantes dizem sentir falta de ar nos cômodos, como se a mansão estivesse viva. Um fotógrafo chegou a desmaiar ao entrar no antigo quarto onde ficava o menino preso. Ao acordar, não se lembrava de ter tirado as fotos, mas sua câmera registrou uma figura infantil encostada no canto do quarto, de olhos arregalados. Atualmente, a Monte Cristo Homestead é aberta para turistas e caçadores de fantasmas. Mas quem se atreve a passar a noite inteira lá, volta diferente. Alguns com pesadelos constantes, outros com marcas no corpo, e alguns simplesmente se recusam a falar sobre o que viram, porque lá, entre as paredes silenciosas e o ranger dos tacos antigos, há algo que observa. Algo que nunca foi embora. E a pergunta que fica é: se essas almas ainda estão presas ali, quem foi que as manteve naquele lugar? Se você está ouvindo isso no escuro, talvez seja melhor deixar uma luz acesa. E aproveita agora para se inscrever no canal Morada das Lendas. Aqui, as histórias são reais. E os pesadelos também. Curta, compartilhe e conte nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite em um desses lugares? Vamos para a próxima história. História 3. Loftus Hall, Irlanda. Na remota península de Hook, no sudeste da Irlanda,
ergue-se uma construção gótica imponente. Vigiando o mar cinzento, açoitada por ventos gelados e envolta por névoas quase constantes, a Loftus Hall guarda uma das mais sombrias e arrepiantes histórias do país. Uma história de desespero, loucura e algo que talvez nunca tenha sido humano. A mansão foi construída no século XIV, mas foi no século XVII que o terror começou a tomar forma. Diz a lenda que em uma noite tempestuosa, um estranho navio atracou próximo à costa. Um jovem cavaleiro elegante bateu à porta da Loftus Hall pedindo abrigo. A família Tottenham, que morava ali na época, acolheu o forasteiro com gentileza. Ele era carismático, culto, e em pouco tempo, Anne Tottenham, a jovem filha da família, se apaixonou perdidamente por ele. Durante uma noite de jogos e conversa ao redor da lareira, algo terrível aconteceu. Enquanto jogavam cartas, uma das peças caiu no chão. Anne, ao se abaixar para pegá-la, olhou por baixo da mesa, e o que viu fez seu sangue gelar. O estranho não tinha pés humanos. Seus pés eram cascos fendidos, como os de uma criatura demoníaca. Ao perceber que havia sido descoberto, o homem, ou o que quer que fosse, ergueu-se violentamente, soltou um grito que não parecia vir deste mundo, e desapareceu em meio a uma explosão de fumaça e fogo atravessando o teto da sala. Marcas queimadas no teto permaneceram ali por séculos. Dizem que nunca conseguiram repará-lo completamente. Anne entrou em choque. Nunca mais foi a mesma. Foi trancada em um quarto no andar superior, onde gritava, chorava e murmurava sozinha dia e noite. Morreu jovem, consumida por um terror que ninguém conseguia entender, mas que todos sentiam. Seu corpo foi sepultado longe da mansão, mas sua alma, ao que tudo indica, permaneceu ali. A Loftus Hall foi fechada por um tempo, mas estranhos acontecimentos continuaram. Pessoas que passavam perto da propriedade ouviam choro vindo das janelas. Criados relatavam sentir mãos frias segurando seus pulsos enquanto caminhavam pelos corredores. Padres foram chamados diversas vezes para exorcismos e bênçãos, que apenas pareciam irritar o que quer que habitasse a casa. Décadas depois, a mansão passou por reformas. Um grupo de trabalhadores tentou revitalizar o lugar para abertura ao público, mas os relatos voltaram, e ainda mais intensos. Equipamentos falhavam, sombras apareciam nas fotos, e guias turísticos se recusavam a subir ao quarto de Anne sozinhos. Um dos eventos mais perturbadores aconteceu em 2014, quando uma equipe de TV captou uma imagem em uma das janelas da mansão. A figura de uma jovem mulher com vestido antigo e expressão vazia, olhando fixamente para a câmera, viralizou. Muitos acreditam que era Anne, outros que era algo que apenas imitava sua aparência. Hoje, a Loftus Hall está fechada ao público. A alegação oficial é de que a estrutura é instável. Mas os moradores locais contam outra versão, a de que os novos donos desistiram de tentar domar o que habita ali. Porque certas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E quando o vento sopra forte sobre os penhascos da costa irlandesa e o nevoeiro encobre o mundo, ainda é possível ouvir o som de cascos, ecoando entre os corredores de pedra. História 4. O Grito da Dama Verde, França. Château de Brissac. No coração do Vale do Loire, cercado por bosques antigos e vinhedos silenciosos, ergue-se o Château de Brissac, um castelo imenso e majestoso, considerado o mais alto da França. De longe, sua beleza impressiona. Mas de perto, o que se sente é uma inquietação estranha, como se cada pedra carregasse o peso de séculos de dor. O castelo data do século XI, mas sua fama não vem apenas da arquitetura. Ela vem de uma presença, uma mulher de olhar vazio, rosto desfigurado e vestido verde, que caminha lentamente por seus corredores após o cair da noite. Dizem que sua origem está ligada a uma tragédia ocorrida no século XV. Charlotte de Brezé, filha ilegítima do rei Carlos VII, era uma jovem nobre prometida em casamento ao conde Jacques de Brissac.
O casamento foi forçado e infeliz desde o início. Charlotte era bela, mas impetuosa. Jacques era sombrio, severo e, acima de tudo, controlador. Charlotte logo buscou consolo em outro homem. Um romance secreto floresceu nas sombras do castelo, nos jardins escondidos, nos corredores silenciosos. Mas nada permanece oculto para sempre. Em uma madrugada abafada, o conde Jacques flagrou o casal no quarto de Charlotte. O que aconteceu naquela noite ninguém pode afirmar com certeza, mas o que se conta, há gerações, é que ele assassinou os dois ali mesmo, com crueldade impiedosa. O corpo do amante foi jogado em um poço. O de Charlotte nunca foi oficialmente encontrado. O castelo permaneceu com a família Brissac por gerações, mas os relatos começaram a se espalhar logo após a tragédia. Servos ouviam choros vindos das paredes. Cortinas se moviam mesmo com as janelas fechadas. E mais perturbador, alguns disseram ter visto uma mulher vagando pelos corredores em um vestido antigo, verde como os campos do Loire, mas com o rosto distorcido, desfigurado, como se gritasse eternamente no momento de sua morte. Ela ficou conhecida como La Dame Verte, a Dama Verde. No século XIX, o castelo foi parcialmente aberto a visitas. Alguns turistas relatavam sentir uma presença fria atrás de si, ou ver uma mulher parada à beira da escada, olhando para o vazio. Certa vez, um jovem nobre convidado para uma celebração noturna disse ter acordado de madrugada com o som de passos lentos no quarto. Ao se virar, viu Charlotte parada aos pés da cama, imóvel, seu rosto uma máscara de dor. O relato mais impactante vem de um jardineiro nos anos 1960. Ele trabalhava antes do amanhecer e, ao passar perto da ala leste do castelo, ouviu um grito que gelou seu sangue. Era um som humano, mas não natural, como se alguém gritasse e chorasse ao mesmo tempo, de dentro de um túnel sem fim. Quando olhou para cima, viu uma figura pálida na janela, com um vestido verde esvoaçante e olhos negros como a noite. Desmaiou ali mesmo. Até hoje, visitantes e guias turísticos afirmam ouvir sussurros no silêncio do castelo. Muitos se recusam a subir à torre principal. E há quem diga que, nos dias nublados, é possível ouvir o grito de Charlotte ecoando pelos corredores de pedra. O Château de Brissac continua de pé, aberto a turistas, como se fosse apenas mais um castelo histórico. Mas os moradores locais sabem, aquele lugar não pertence apenas à história. Pertence também aos mortos. História 5. A maldição de Bhangar, ao Índia. No estado do Rajastão, envolto pelas dunas e pelas serras áridas da Índia, repousa um lugar que muitos evitam até pronunciar o nome em voz alta: Bhangar Fort. Um forte monumental, erguido no século XVII, que hoje jaz em ruínas, silencioso, seco e completamente vazio. Mas não é o tempo que o destruiu. Foi algo mais sombrio. Algo que, segundo dizem, ainda habita entre aquelas pedras, esperando por quem ousar entrar. Diferente das mansões que contam com guias turísticos e filas de visitantes, o governo indiano proíbe terminantemente que qualquer pessoa permaneça em Bhangar após o pôr do sol. Uma placa, colocada pela própria Agência Arqueológica da Índia, alerta: a permanência após o anoitecer é estritamente proibida. Nenhum funcionário trabalha ali à noite. Nenhum guarda-patrulha. Porque todos sabem o que acontece com aqueles que desafiam o aviso. A lenda mais conhecida sobre Bhangar remonta à sua origem. A cidade-fortaleza foi construída por ordem do príncipe Madho Singh, com permissão de um eremita místico que vivia nas montanhas próximas. A condição era clara. A sombra das construções jamais deveria tocar a morada do eremita. Se isso acontecesse, Bhangar estaria condenada. Por um tempo, tudo correu bem. Mas como em toda tragédia, o orgulho falou mais alto. Um dos herdeiros do trono desrespeitou a promessa e ergueu torres ainda mais altas. A sombra alcançou o eremita. E ele, antes de desaparecer para sempre, amaldiçoou a cidade.
Logo após, a desgraça caiu sobre Bangar como uma tempestade sem nuvens. Epidemias dizimaram a população. A colheita falhou. Animais fugiram. Pessoas desapareceram. Em questão de poucos anos, a cidade estava vazia. Mas uma versão ainda mais macabra circula entre os moradores dos vilarejos próximos. Eles contam que havia, em Bangar, uma princesa chamada Ratnavati, conhecida por sua beleza e inteligência. Muitos homens a desejavam, mas um feiticeiro chamado Singhia foi além. Ele a espreitava de longe, obcecado. Certa vez, ele tentou encantá-la usando magia negra. Enfeitiçou um perfume para que, ao tocá-la, ela se apaixonasse por ele. Mas Ratnavati descobriu. Quebrou o frasco no chão. E a pedra que o feiticeiro usou para conjurar o feitiço se partiu. No momento em que o perfume tocou a terra, uma maldição caiu sobre Bangar. No mesmo ano, Ratnavati e quase toda a população morreram em uma invasão sangrenta. O exército inimigo não deixou sobreviventes. Desde então, Bangar se tornou um túmulo a céu aberto. Exploradores e caçadores de fantasmas que ousaram dormir ali relatam sons de gritos, tambores antigos, risos femininos e sombras que se movem nas ruínas sem origem. Câmeras quebram, baterias drenam e alguns não voltam. Um caso chamou atenção em 1998, quando 2 jovens universitários entraram escondidos no local à noite. Um caiu de um muro, o outro fugiu e chamou ajuda. Mas o resgate chegou tarde. O rapaz ferido não resistiu. Quando o amigo foi interrogado, só dizia uma coisa. Algo empurrou ele. Aquilo não era humano. Hoje, o vilarejo mais próximo de Bangar fica a quilômetros de distância. Ninguém mora por perto. As casas construídas nas redondezas desmoronam sem motivo. Moradores alegam ouvir vozes durante a madrugada. E ninguém, absolutamente ninguém, entra no forte após o crepúsculo. Porque Bangar não é apenas uma ruína antiga. É uma prisão espiritual, um eco do sofrimento, da obsessão e da magia negra. E aqueles que desafiam sua maldição talvez nunca encontrem a saída. 5 lugares, 5 histórias que atravessaram séculos, sobrevivendo ao esquecimento. Enquanto muitos dizem que são apenas mitos, há quem jure que viu, ouviu ou sentiu. O que você acredita, só você pode dizer. Mas se hoje à noite ouvir um sussurro ou sentir um arrepio sem razão, lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Boa noite e até a próxima lenda.